Saudamos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste domingo pela manhã, faremos menção da lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Muito bem, e vamos orar, iniciando essa lição que vai ser de grande importância para todos nós. Pai querido, nós estamos aqui reunidos, junto com o teu filho, o professor Erivelto, para junto ministrarmos a tua palavra. Usa, Senhor, o conteúdo da lição deste dia para edificar, consolar, orientar, instruir a tua igreja sobre os dons espirituais. Em nome de Jesus, amém. Professor Erivelto, você pode ler para nós o texto áureo? Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Muito bem. E a verdade prática tem como o seguinte assunto: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Glória. A leitura em classe se encontra em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. O versículo primeiro, professor Erivelto, é com o senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Muito bem. Queridas irmãs, queridos irmãos, como sabem de todos, hoje nós estamos na 4ª lição e o tema, que é sobre os dons espirituais. A lição de hoje se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico é a necessidade dos dons espirituais hoje. Segundo tópico, a função dos dons espirituais. E o terceiro tópico, como está aí na tela, é os dons revelam a unidade na diversidade. E, professor Erivelto, qual é o objetivo geral da lição? O objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Muito bem. E os objetivos específicos, minhas irmãs e meus irmãos, são 3. Primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Segundo, situar a função dos dons espirituais. E terceiro, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Quero fazer aqui uma breve fala sobre o nosso professor e coordenador, o professor Silas. Está de férias, está viajando, E hoje nós temos a honra e o prazer de ter conosco aqui na tribuna o nosso amado, querido professor Erivelto. Professor Erivelto, seja bem-vindo. Obrigado, meu Maravilha. pastor. Então, eu agradeço. Se está aqui significa estar a posto para trabalhar, então, professor Erivelto, a introdução é com o senhor. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, Isso. A edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Muito bem, professor Erivelto. Sobre essa introdução, você tem alguma coisa mais a agregar? A lição demonstrará que os dons espirituais têm o propósito de glorificar a Deus diante dos homens e beneficiar a igreja em seu crescimento e unidade de fé. Maravilha. Ainda eu quero, dentro da introdução, trazer mais alguns adendos e dizer o seguinte: irmãs e irmãos, queridos que nos ouvem nesta manhã, nesse domingo, do dia 24 de 1 de 2021, 4ª lição. Observe, os dons espirituais
temos que deixar bem claro que nesta manhã são concessões do Espírito Santo objetivando o quê? Expandir, edificar, consolar e exortar a Igreja de Cristo para que ela cumpra eficaz e plenamente a missão que Deus lhe confiou. Um outro detalhe que temos que deixar bem claro sobre os dons espirituais, viu, professor Ivelto? Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação dos dons após o período apostólico. O que é isso? Porque existem alguns amigos, teólogos, outras visões teológicas que ensinam que os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, etc., foram restritos, professor Ivelto, para a era apostólica. Porém, a Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior ou menor grau. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, ser pentecostal, professor Ivelto, significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o quê? Envolve o batismo e os dons espirituais. Glória certo? a Deus, exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Tópico, minhas irmãs, meus irmãos, tem como tema a necessidade dos dons espirituais hoje. Eu vou ler a introdução aqui desse tópico e depois vamos ler o item 1 com o professor Ivelto. A introdução diz: é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo Paulo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Então vimos aí, né, a necessidade de ensinar. Agora, 1.1, né? Exortação a conhecer os dons. O senhor pode ler para nós esse item, por favor? O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Professor Ivelto, só um pouquinho. Como está aí no slide na tela, observe, professor Ivelto, que está em azul. Por que está em azul? Porque nós resolvemos marcar, deixar bem claro, que Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele escreveu para orientar, para aconselhar, para corrigir diversos erros. Viu, professor Ivelto? E dentre os erros, o erro no uso, né, na utilização dos dons espirituais, principalmente línguas e etc. Então, Paulo escreveu com o objetivo de quê? Que os irmãos fossem orientados, apesar que Paulo pensava que eles não precisavam de orientação. O senhor pode contar a leitura, por favor? O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito Santo, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e as suas finalidades. Muito bem. Aí, o senhor tem alguma observação a fazer, a agregar nesse ponto? Sim, eu gostaria de acrescentar quanto ao versículo 7 do capítulo 1 da Carta aos Coríntios, que Paulo fala que não havia uma deficiência dos dons. Isso. Né? Porém, o bispo de Durham, né, J.B. Leifel, ele registrou no seu comentário bíblico que ele expôs isso da forma mais ampla. Muito bem. Dos dons. Dos né? dons, muito bem. De forma que expressava o amor e a santidade da igreja. Muito que bem. não comprometia a salvação, porém necessitava de observações quanto aos dons. Muito bem. Ainda dentro desse ponto é interessante notar, eu coloquei aqui a observação, o propósito, é bom que as irmãs e irmãos entendam, o propósito do apóstolo Paulo, não é, ao escrever a carta aos Coríntios, e no capítulo 12 e 14, tratar dos dons, não era fazer uma exposição doutrinária, né, profunda, mas foi corrigir, viu, o professor Ivelto, os erros que a igreja estava cometendo. Como já disse o professor Ivelto, né, versículo 7 do capítulo 1 diz que entre os coríntios não tinha a falta de nenhum dom. Ao contrário, a igreja de Corinto era a igreja que tinha o privilégio de ter os dons em evidência. E aí Paulo, né, escreve o capítulo 12 e o capítulo 14 com a objeção de corrigir os abusos que havia na igreja de Corinto. Então, Paulo, em momento nenhum, diz que os dons não eram importantes, que os dons foram apenas para aquela época. Ao contrário, ele mostra claramente que os dons são essenciais para que a obra do Senhor
permaneça, perdure e o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, Glória a Deus. Passemos agora para 1.2. Estamos no tópico 1, que tem como tema necessidade dos dons espirituais. Hoje vimos que o apóstolo Paulo exortou os cristãos de Corinto, né, para que conhecesse melhor os dons, e agora vamos ver, né, os termos em grego que diz respeito a esses dons. 1.2 diz pneumatikos e charisma. O que é isso? São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo, né, para dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom, pneumatikon, literalmente, das coisas espirituais. Em outras palavras, nós colocamos aí no slide, está em vermelho, o contexto mostra que Paulo se refere que tanto o termo pneumatikos e charisma refere-se o quê? Aos dons espirituais. O substantivo, charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. E aparece 2 vezes dons. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, porém aqui, na leitura, no estudo da lição de hoje, nós vamos tratando dos dons espirituais. Sobre esse ponto aqui, Erivel, você tem alguma observação? Algo bem básico mesmo, né? Que a base texto da lição coloca aqui tom pneumáticos, que significa das coisas espirituais, que é bem aceito pela doutrina como dons espirituais. Enquanto a palavra charisma, que aparece por mais algumas vezes nos versículos seguintes, né, significa dons, né? O comentarista expõe que o tema é rico e ele não tem tempo suficiente aqui e oportunidade para expor. Agora, o contexto, conforme a gente aqui, mostra que se trata dos dons espirituais. Exatamente. O contexto é bem pacífico entre os teólogos, que se trata exatamente dos dons espirituais. Existe alguma divergência, mas em síntese geral. E o que chama atenção, minhas irmãs e meus irmãos, que nós estamos tratando de um assunto que, obviamente, sabemos que tem grupos de irmãos, tem evangélicos, os irmãos tradicionais, etc., não é? Que eles não têm esse entendimento teológico que nós temos. Na visão deles, repito, não é? Os dons espirituais foram para a época da Igreja Apostólica e que hoje não é preciso, não é necessário, não está em evidência. Porém, a Bíblia é clara. O próprio Paulo, em Coríntios 14, deixa claramente que o falar em língua estranha, profecia, etc., é para todas as épocas. E o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o assunto? Aí eu quero, rapidinho aqui, trazer aqui algo que está na página 171, né, que fala sobre os dons do Espírito Santo. O que diz lá? Diz lá o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo, isso é a nossa oração de fé, são atuais e presentes na vida da igreja, assim como o batismo no Espírito Santo. E de acordo com a nossa confissão de fé, esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidos por quem? Pelo Espírito de Deus, ao que crê, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, né? Em outras palavras, são recursos sobrenaturais do Espírito Santo operado por meio dos seres humanos. Isso é o que a nossa oração de fé nos afirma. E, obviamente, precisamos segui-la porque ela está conforme a palavra de Deus. E aí, para fechar o tópico 1, não é, que tem como assunto a necessidade dos dons espirituais hoje, passemos para o item 3, que tem, não é, a pergunta: o que são os dons espirituais? E eu quero convidar o professor Erivelton para ler esse item e juntos, né, respondermos o que são os dons espirituais. Apesar que nós já demos a resposta conforme a declaração de fé. Mas, professor Erivelton, é com o senhor. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Muito bem. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã,
como adoração, evangelização e operação de milagres. Isso. E o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Muito bem, professor Oliveira. Então, observe, minhas irmãs e meus irmãos, quero aqui trazer aqui a observação, é que é possível que alguém diga, mas vocês, professores aí, falam um pouco rápido, aquela coisa toda, temos horário a cumprir, nós não temos condição de entrar em minúcias, em detalhes, né? Exato. Então, nós seguimos à risca o cronograma da nossa aula. Então, estamos no tópico 1, e o tópico 1 buscou falar sobre a necessidade dos dons espirituais. E o item 3 diz, conforme a graça de fé, que os dons espirituais, está na tela aí, está de slide, nós colocamos de vermelho, são capacitações sobrenaturais, isto é, não tem a ver com dons naturais. Os dons espirituais são algo que são concedidos pelo Espírito Santo. Isso, Glória conforme aí o slide. Dentro desse ponto, Erivelto, professor Erivelto, o senhor tem alguma observação? O que eu acho aqui interessante, né, que o pastor Ezequias Soares, em seu comentário, trouxe, também o que está aqui no capítulo 20 da nossa declaração de fé, que todos esses dons são dados apenas aos crentes, né, no momento da sua conversão. Às vezes nós podemos ver alguma pessoa que foi batizada, né, antes mesmo de se declarar na igreja, mas em seu coração houve a conversão. E ela recebeu ali o Espírito Santo e pode também, de imediato, receber o dom, né? Muito bem. Então, de acordo com a colocação aqui, da nossa oração de fé, do que nós cremos sobre os dons espirituais, qual é o processo? Primeiro, a pessoa crê, como disse o senhor Iverto, crê em Cristo, aceita como Salvador, nasceu de novo, né? Aí vem o batismo com o Espírito Santo, pode ser no momento do crer ou depois, e também na sequência vem os dons espirituais. É uma sequência que vai acontecendo, e tudo passa pelo crer, né? Exatamente. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, que alguns questionam. Repito, é a matéria que tem que ter fé, tem que crer. Voltando para a lição, eu queria que fosse liberado aí o slide, o item 3, por favor. Eu queria fazer uma observação no slide do item 3, nós colocamos até de azul, olha, azul, ó. Eles, quem eles? Os dons espirituais, podem ser concedidos, de repente, em qualquer fase da experiência cristã. Então, está bem claro aí. Tá? Então, o que são os dons? De acordo com a nossa oração de fé, são capacitações de Deus para aqueles, obviamente, que Deus quer proporcionar condições para melhor fazer a obra do Senhor. Né? Não estamos aqui questionando posição teológica A ou B, nós estamos aqui nos apoiando na nossa posição teológica. O senhor pode fazer a síntese do tópico, por favor? Sim, o slide, por favor. Os dons espirituais são uma realidade hoje. Isso, pronto. Isso aqui é ponto pacífico. Até porque, professor Iverto, vamos refletir um pouquinho com os irmãos que estão nos assistindo, participando dessa EBD, desse domingo abençoado. A igreja, os primeiros 50 anos da história da igreja, ao longo da história, sempre foi necessário, foi importante a presença do Espírito Santo, o poder de Deus. O livro, a história lá do livro de Atos dos Apóstolos, descreve a ação do Espírito Santo, os dons espirituais em evidência, etc. O próprio Paulo. Olha, gente, se a igreja primitiva precisou da evidência, da operação, da manifestação dos dons espirituais, do poder de Deus, exatamente. Eu pergunto, século XXI, a igreja precisa também? Precisa ainda mais, né? Ainda mais. Então, o Espírito Santo é o mesmo, ele está pronto para revestir, capacitar. Agora tem que crer, né? Exatamente. Então, minha irmã, meu irmão, você que está nos assistindo, participando dessa EBD online, em nome de Jesus, se você não tem, sente que ainda não recebeu de Deus os dons, algum dom, peça, creia, acredite, o Espírito Santo quer te revestir com esse poder. Podemos botar? Podemos. Muito bem. Então, minha irmã, meus irmãos, passemos para o segundo tópico. O segundo tópico da lição tem como tema a função dos dons espirituais. O senhor pode ler a introdução para nós, professor?
O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Pronto. Isso aqui é ponto pacífico. Quando você pega a história do cristianismo, né, período da patrística, período, né, das perseguições, em todas as épocas, né, quem creu, quem reconheceu, quem entendeu que o Espírito Santo podia revestir de poder, o Espírito Santo operou. Agora é para quem crê, né? Eu quero fazer uma observação sobre a introdução, dizer o seguinte, observe, meus irmãos, interessante. Os dons foram concedidos à igreja. E enquanto ela não terminar a sua jornada na terra, vai depender desses recursos milagrosos para utilizar e para realizar a obra de Deus e testemunhar de Jesus. Ok? 3.2.1. Aí vai falar sobre a lista dos dons. Vou ler aqui, depois vou fazer o comentário. Eu poderia fazer um acréscimo ainda na introdução, pastor? O que eu acho muito interessante é que o próprio Jesus Cristo, né, pediu para que a igreja ficasse em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Do poder. E a confirmação de que esses dons são necessários, o Senhor ainda disse, estes sinais seguirão os que creem. E tem que crer. Né? E tem que crer. O problema, professor Ivelto, é que tem muitos irmãos, até no nosso meio mesmo, pentecostal, que não crê. Vivemos uma época onde o ceticismo, onde o materialismo, onde o humanismo cada vez mais desenfreado está penetrando as mentes e os corações de muitos cristãos, onde o foco é mais na razão, é no aqui e agora. E os dons espirituais requerem de nós o quê? O crer. Né? O crer e o aceitar e, obviamente, submeter. Vamos lá. 2.1. As listas do dom. Eu vou ler aqui. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 a 10 de 1 Coríntios 12. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais, nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Está no versículo 29 e 30 de Coríntios, capítulo 12. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. A de Romanos, dom de serviço, e em Efésios, ministério. Há quem afirme que a primeira lista é completa, e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Aí nós grifamos de vermelho, isto é, nós marcamos de vermelho na tela, dizendo assim, em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo, obviamente, com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Paulo não limita. Eu quero deixar bem claro, Paulo aqui, no caso de Corinto, está tratando de dons específicos, mas existem outros dons. Você pode fazer algum comentário nesse ponto? Essa listagem dos dons, né, como comentarista trouxe, ela não é exaustiva, Isso. Não se encerra apenas nesses dons. É verdade. Fazendo menção aqui ao versículo 11, né, o Espírito Santo reparte a cada um como quer. Como quer, do jeito então, dele, né? até a manifestação pode ser outra, Isso. bem como ele quiser. Muito bem. Interessante, né? Voltando a esse ponto aqui, que nós estamos falando sobre a lista dos dons, né? Só para frisar, escute, observe o que eu vou falar. O propósito é importante para nós entendermos o que Paulo quis dizer com o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios sobre os dons. É importante entender o seguinte, que o propósito do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, era o quê? Era corrigir, professor Ivelto, o abuso, não é, que existia na igreja dos Coríntios sobre o uso dos dons, cujos dons ele listou ali no capítulo 12, e lá no capítulo 14 ele destacou, que era o dom que é línguas e profecia. Línguas, interpretação e profecias, ok? Então, o que Paulo, né? Paulo, ele apenas estava o quê? Estava preocupado em ensinar, corrigir, mostrar como deveriam esses dons serem usados na igreja. Então, esse foi o papel. Em momento nenhum, Paulo está desacreditando, ou ele não estava dizendo que os dons não existiam. Ao contrário,
existiam, estava em evidência, ele estava querendo corrigir, porque a igreja de Corinto, né, infelizmente, entrou num caos por causa desses dons, então ele buscou corrigir. Muito bem, vamos para 2.2, né, 2.2, onde fala sobre a classificação teológica. O senhor pode ler para nós? Posso. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de dons, conforme os versículos 8 a 11. A divisão mais conhecida é a seguinte. Só um pouquinho, observe aqui no slide aí, nós colocamos, né? Deixamos bem claro aí, marcamos de vermelho, né? Aí o senhor pode continuar, por favor? Dons de revelação. Isso. Quais são? São eles: palavras de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Isso, observe, palavra, né, dons de revelação. Só um pouquinho, professor, depois o senhor continua. Eu quero deixar bem claro para as irmãs e para os irmãos que o propósito da lição aqui não é analisar dom a dom, porque não temos tempo para isso. Exigiria uma série de estudos, né? O propósito aqui é falar de como os dons devem ser utilizados, a importância e mostrar que eles são atuais. Continue, professor, por favor. Dons de poder. Poder. Que dons são esses? Fé, Isso. Dons de curar e operar maravilhas. Maravilha. E o próximo? Dons de inspiração. Isso. Sendo eles profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações e todas elas são didáticas. Muito bem. Então, minhas irmãs, meus irmãos, de acordo com o que está aí na tela, no slide, essa classificação é a mais simples, mais clara. Existe outra que um pouco não vamos ver, né? O importante é que, tanto essa como aqui nós vamos ver no item 3, elas se complementam. Não existe choque. Não existe choque, né? E vocês notam que são 3 tipos de dons. Revelação, né? Poder, dom de inspiração. Agora um detalhe, né? Eu vou deixar esse detalhe para o término, que eu tenho uma observação a fazer. Vamos para agora o 2.3, mas dentro do 2.2, o senhor tem alguma observação? Sim, só apenas ressaltar, né, que os dons de revelação demonstram a sabedoria de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Os dons de poder são dons de ação, de manifestação do glória poder de Deus. Isso. E os dons de inspiração, expressões da mensagem de Deus. Tem a ver com a comunicação, com a fala. Então, por favor, eu queria pedir que o slide voltasse para nós aqui. Foi muito importante, professor Oliveira, a sua colocação. Observe, dom de revelação, então, tem a ver com a palavra da sabedoria, né? Exatamente. É um dom especial, que faz a pessoa entender os mistérios de Deus, etc. Né? Demonstra toda a sabedoria de Deus. Discernimento, entender a mente, né? Ok? E os dons de poder, repetindo, tem a ver com o quê? Curas. Manifestação do poder de Deus. Traz toda a manifestação do poder de Deus através dos dons de cura, operação de milagre e de fé. Isso nós visualizamos. E o outro é o dom tem a ver com a locução, com a fala, com a comunicação. Com toda a expressão da mensagem de Deus. Né? Tanto na sua linguagem como na sua interpretação. E esses dons são atuais, então? Totalmente atuais. E o que é necessário fazer, professor Oliveira, para a pessoa receber do Espírito Santo esses dons? Buscar. Incessavelmente. E crer, né? E crer. Porque tem que crer, né? Tem que crer. Muito bem, meu professor. Vamos continuar. Aqui é assim, irmão. Às vezes quando um interfere no outro, porque aqui é uma coisa bem dinâmica, bem didática, para tudo para a glória de Deus. Agora, vamos lá. Para quem chegou agora, estamos no tópico 2, que é a função dos dons espirituais. Vimos 2.1, a lista dos dons. Agora vamos ver uma outra lista, né? Que é 2.2. Repito, não há discórdia aqui, não há discordância, um complementa o outro, que é a classificação teológica. Vou ler aqui. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte, né? Primeiro, letra A, está aí na tela. Dons de revelação. Isso? Que é, aliás, isso aqui nós estamos, desculpe, isso que nós já repetimos, né? Coloque para nós aí, por favor, o slide 3, é o 3, slide 3. Nós estamos aqui meio confusos, são duas listas. A primeira lista, vimos, não é? Que é a lista dos dons, que é a mais corriqueira. Agora, a classificação teológica, né? Que nós já vimos, e agora vamos ver a classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. Está aí, ó. 2, 5 e 2, que duas vezes
o adjetivo grego heteros, outro de tipo diferente, como, e a outro pelo mesmo espírito de fé. E a outra variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo é usado para outros, que é allos, outro de mesmo tipo. O que isso significa? Isso significa uma classificação ou divisão. Divisão seriam em 3 grupos, na visão de Stanley Orton, né? Stanley Orton é um teólogo, né, que tem a nossa visão teológica, da Assembleia de Deus, etc. Vamos tentar entender aqui, ó. Grupo, 2 grupos, seria 3 grupos, 2, 5, 2. Assim seria. Letra A, dons do Espírito, ou pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, que equivale ao mesmo lá, que é o dons de revelação praticamente, né, professor? Exatamente. Letra B, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia, dom de ensino do Espírito. Letra C, está aí na tela, dons de adoração, variedade de língua, etc. Não há uma contradição. Para dizer a verdade, nós utilizamos mais a divisão do item 2, que é dom de revelação, dom de poder e dom de inspiração. Porém, a outra, a que nós vimos aqui de Stanley Orton, ela vem apenas ampliar. Resumo da ópera, tudo são dons espirituais. E o que fazer para tê-los? Como disse o professor, é buscar, é crer e está disponível para todos, né, professor? Exatamente. Esse ponto, você tem uma observação a fazer? Sim, apenas que Stanley, aqui na sua classificação, ele seguiu a mesma sequência bíblica, né? A mesma sequência que está disposta. Isso. Por isso, classificação bíblica. Na anterior, que é a classificação teológica, Muito bem. os teólogos tiraram do segundo item, que é dons de discernimento dos espíritos, Muito e bem. acrescentaram ao primeiro, né? bem. Aí a sequência mudou, né? Só que Por é os mesmos conta 12. de entendimento. É os mesmos 12. Trata-se exatamente dos mesmos dons. Agora, eu queria chamar a atenção, professor, né, que existem outros dons, né? Repito, o apóstolo Paulo, quando escreveu, né, o capítulo 12, 13 e 14, a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu, não porque ele duvidava dos dons, não porque ele tinha dúvidas sobre se os dons eram atuais, não, ao contrário. Ele foi bem claro, lá no capítulo versículo 7, que entre os coríntios os dons eram evidentes. E o que ele fez ao escrever 12 e 14 de Coríntios foi para corrigir erros doutrinários. O capítulo 14 vai mostrar que erros eram esses. E aí, em vez em quando, professor Ivelto, existe alguém por aí dizendo que tem os dons, que tem um dom de expulsar o demônio. Você acha que tem dom de expulsar o demônio, velho? Tem autoridade do Espírito Santo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Você vê que na lista de dom não tem um dom, não existe dom de expulsar demônio, meu irmão. Não existe. Né? O expulsar demônio é em nome de Jesus Cristo. Não é isso? É tanto que, rapidinho aqui, é tanto que se você for analisar direitinho, por exemplo, a missão dos 70, a missão dos 12, a eles foi dado o poder de expulsar demônio em nome de Jesus. Então, se você é salvo, se você tem a convicção da sua salvação, se o Espírito Santo habita em você é em nome de Jesus. Agora é lógico, né? Se você tem os dons espirituais, a coisa é mais maravilhosa. Agora, alguns estudiosos, professor, dizem que os dons de expulsar demônio, ou o dom de expulsar demônio, né, está dentro dos dons de maravilhas, né? Bom, é uma história à parte, porém isso eu quero deixar bem claro, né? Na lista dos dons espirituais de Coríntios 12, não existe dom de expulsar demônios, tá bom? Deixar bem claro isso aqui, deixar bem claro. E outro detalhe, por favor, o foco da lição de hoje é o quê? É estudar os dons que estão em Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10 e capítulo 14. Esse é o foco. Vamos para o 2.4, não é? 2.4 da lição tem como assunto para o que for útil. É o que Paulo diz lá no versículo 7, né? Que os dons têm que ser usados, não é? Para o que for útil. Está bem aqui no versículo 7 aqui, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, que é a glória de Deus. Você pode ler para nós esse 2.3, 2.4? 2.4. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, Isso. proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Isso. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica. Senhor Ivelto, só para os irmãos que estão em casa, observe que está em vermelho, né? O senhor pode repetir para nós essa parte em vermelho?
A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Obrigado. E, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Isso. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. Isso. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça o uso ao seu bel prazer. É verdade. E aí vem um detalhe, né, que nós colocamos aí, destacamos em azul, não é? O professor pode ler para nós, hein? Posso sim. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Muito bem. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todos os pecados. Só lhe dio glória. Somente a Deus a glória. Muito bem. E sobre esse ponto aí, né? Então está bem claro, no versículo 7, que o apóstolo Paulo deixa claro que os dons espirituais, ou a manifestação, não é, do Espírito Santo através dos dons, é concedida a todos, visando o quê? A glória de Deus. Se você tem um dom espiritual, por favor, glorifique a Deus através desse dom. Sobre esse ponto aí, você tem alguma observação, Cid? Sim. Gostaria de colocar que ninguém é detentor dos dons espirituais. Bem. De quem é os dons? Eles são de Deus. De Deus. Eles são apenas instrumentos pelo qual os dons trarão edificação para a obra do Senhor. Isso. E eu acho interessante colocar que o falseamento desses dons é facilmente percebido quando a sua finalidade não traz benefícios para a obra do Senhor. Muito bem. Eu quero fazer uma observação ainda, dentro desse ponto, para nós fechar esse tópico 2, né? Nós estamos falando sobre o tópico 2, a função dos dons espirituais. Observa, ó, conforme Coríntios 1:7, os crentes de Corinto, já falamos, possuíam variados dons espirituais. Todavia, em Coríntios 3:3, Paulo afirma que eles eram carnais. Paulo disse, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e etc., não sois porventura carnais? Isto é, eles tinham os dons espirituais, tinham todos os dons em evidência, mas eram carnais. Que o diga a necessidade do apóstolo Paulo, né? Escreveu o capítulo 12, 13 e 14 para corrigir. Continuando, observe. A espiritualidade não pode ser, a espiritualidade do cristão não pode ser avaliada por atos miraculosos, nem por línguas estranhas, nem por dons de profecia, nem por dons de curar, nada disso. Mas a espiritualidade do cristão é medida pelo amor. Paulo disse em Coríntios 13, 1, 2, ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens não tiver amor, o amor é a essência do caráter cristão. Em 14:1, Paulo disse, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Portanto, ser espiritual, viu, professor Erivelto? É o quê? É evidenciar o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, que é o assunto da próxima lição. Então, ter dom espiritual não quer dizer que a pessoa é espiritual. Ter dom espiritual não significa a pessoa mais especial do que as outras. Ter dom espiritual significa que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Ok? Está disponível, né? Isso. Para ser utilizado na obra. Então, temos que ter muito cuidado mesmo. Eu coloquei alguns detalhes aqui, que não vamos falar mais na frente, mas olha, infelizmente, muito, como disse o professor Erivelto, usam, né? Tem dons espirituais, e profecia, dom de curar, maravilha, e usam isso para o seu próprio benefício. Isso é pecado, né? É o que nós estamos vendo por aí. Você pode fazer a síntese do tópico, meu querido? Sim, conforme o slide, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Pronto, então os dons espirituais são atuais, é para nós e para todos quando o nosso Senhor chamar, como diz Atos 2:39, né? Isso aqui não tem dúvida, nós, Assembleia de Deus, nós pentecostais, cremos na evidência desses dons. Quer dizer bem claro, se tem algum obreiro, algum professor, escritor, ensinador, pregador, irmão, que não crê desta forma, que crê que os dons não é para os dias atuais, e essa pessoa está em nosso meio, essa pessoa precisa rever seus conceitos, precisa adquirir a regra da declaração de fé e se adequar a ela.
porque essa é a nossa fé e profissão, não é isso? Exatamente. Tá bom. Então vamos lá, tópico 3, para começar a terminar. Qual é o tema do tópico 3, professor Ivelto? Os dons revelam a universidade na diversidade. A unidade na diversidade. Isso, os dons revelam a unidade na diversidade. A introdução diz: o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Em outras palavras, a manifestação dos dons espirituais não visa dividir, não visa separar, mas visa unir todos em torno de um só propósito, a glória de Deus. Assim como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em um só propósito. 3.1, diferentes dons. O senhor pode ler para nós esse item aí, por favor? Leiamos. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Isso. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Isso. Romanos 12, 6. São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atributo do Espírito, diversidade de ministérios relacionado ao Filho e a diversidade de operações com ação no Pai. Versículos de 4 a 6. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Aí na tela, nós destacamos em vermelho, né? São 3 classes, já falamos isso aí, né? Ok? São 3 classes de manifestações que revelam, logicamente, a atuação, né, do Deus Trino, né? Está bem claro isso, se você for lá para o versículo 4 e 6, está bem claro. E em azul também está destacado que o quê? Que é o Espírito Santo, a fonte, né, de todos os dons. É Ele quem distribui os dons. Esse ponto aqui, ponto 1 aqui, alguma observação, professor Ivelto? Eu gostaria de destacar que na diversidade de dons, a palavra-chave seria poderes dado pelo Espírito Santo. Isso. Na diversidade de ministério, capacidades oriundas de Cristo, oriundas do Evangelho que cumpriu o Senhor Jesus Cristo. E a diversidade de operações são as ações orquestradas pelo Pai Celestial. Muito bem. Dentro desse ponto aí, nós estamos no tópico 3, os dons revelam unidade na diversidade. Sobre os diferentes dons, eu quero fazer uma observação para agregar mais informes. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, os dons do Espírito Santo, não esqueçamos, são concedidos pelo Espírito Santo para a realização da obra de Deus e expansão de seu reino e edificação da Igreja de Cristo. Não é para benefício próprio. Os dons não devem ser utilizados para promoção pessoal, nem para o enriquecimento. Isso aqui é sério, não é isso, meu? Exatamente. Infelizmente, muitos utilizam os dons, principalmente os de curar, para atrair multidões e se locupletar. É verdade. E por isso, temos aí os escândalos. Portanto, a pregação verdadeiramente bíblica e pentecostal é centrada em quê? Em Cristo e na sua morte na cruz e ressurreição. Cremos na cura divina, cremos na operação de maravilha, cremos nos dons espirituais. No entanto, o maior milagre, minhas irmãs e meus irmãos, é o novo nascimento que Deus opera no coração do pecador mediante a ação do Espírito Santo. Então, vamos ter muito cuidado. Se você tem dons espirituais, glorifica a Deus, cada vez mais humilde na sua presença. Jamais Deus vai conceder um dom espiritual para alguém, para que ele desfaça, desmereça a sua palavra. E nesse ponto aí, nós temos o fator unidade. Observe, Coríntios 12, nos capítulos 12, 13 e 14 de Coríntios, o apóstolo ensina, primeiro, sobre a inter-relação correta entre a unidade do corpo. Isso está em Coríntios 1, 12 a 13. Também ele ensina, não é, a diversidade e a função dos dons. E por último, ele diz o seguinte, que toda essa operação dos dons tem que ter o amor, o dom por excelência, como a primazia. É tanto, minhas irmãs e meus irmãos, Paulo, no capítulo 12, ele descreve a lista de dons. No capítulo 14, ele vai esclarecer
explicar sobre variedade de línguas e profecia, porque eram esses dons que estavam tendo problema. E ele intercala o capítulo 13. Por quê? Porque ele está mostrando o seguinte, ó, não adianta você ter o dom que tiver, se você é uma pessoa que não vive a essência do caráter cristão, que é o amor. É verdade. Porque os dons devam ser utilizados para a glória de Deus. Não é isso? Muito bem, vamos continuar. 3.2. Vimos aí diferentes dons, tudo com o objetivo, a unidade do corpo e a glória de Deus. Agora vejamos 2, a unidade. Vou ler aqui. Temos diversidades de dons, de ministérios e operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso está no versículo 11. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas o Espírito de lá é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O que significa isso? Significa que o único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se a quem? Às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea. Então, toda a atuação, os dons espirituais, eles são provenientes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o foco é glorificar, não é, o Pai, o nosso Deus. O senhor pode fazer uma observação? Você conta aí? Eu gostaria de colocar que a diversidade, ela existe. Isso. Porém, a unidade é visível. Visível. Plenamente visível. Por isso que os dons têm que ser bem claros. Eu queria trazer uma observação, nós estamos terminando a nossa aula, interessante. Falamos no início que a lição, essa lição, a lição número 4, né, de hoje, 24/1, ela não visa, viu hoje, Elton, esmiuçar cada dom. A lição busca mostrar uma visão ampla do que são os dons, quais são os objetivos, não é? Como nós vimos aí, né? Que a função dos dons, a necessidade dos dons, etc. E é importante frisarmos, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo ali faz algumas observações, porque Paulo ali vai mostrar que o problema da igreja de Corinto era o falar em línguas e a interpretação. Então eu vou fazer aqui uma observação, observe, a preocupação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, quem quiser ler em casa com mais calma pode ler, é como falar em línguas sem interpretação. Isso está no capítulo 14, versos 27 e 28. Portanto, não é? Para Paulo, não havia problema nenhum, como não há problema em orar em línguas. Capítulo 14, versículo 14. Ou orar no Espírito e dar graças. Para Paulo, isso era expressões relacionadas ao conteúdo de falar em línguas. Então, para Paulo, falar em línguas era normal. Era uma forma de ação de graça, de louvor, de adoração entre o adorador e Deus. Porém, o Paulo tinha, né, a preocupação de que o falar em línguas extrapolasse esse objetivo, né? O próprio Paulo, ele disse, lá em 1 Coríntios 14, 15, 18, que ele orava em línguas. Porém, Paulo admitia que aquele que fala em línguas está louvando a Deus, né? Mas sem proveito para mais ninguém, só para si. E aí Paulo diz que o problema que Paulo via nas línguas lá em Corinto era o quê? Era o uso de forma errada, né? Exagerada, né? Então Paulo diz, ninguém deve proibir falar em línguas, versículo 39. Portanto, o falar em línguas, né, tem que ser enfatizado, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Isso está no versículo 40. Portanto, qual foi a preocupação do apóstolo Paulo ao corrigir a igreja de Corinto? A preocupação foi o quê? O falar em línguas sem interpretação. Está bem claro no versículo 5. Olha lá, rapidinho. Capítulo 14 de Coríntios, no capítulo 14, versículo 5 diz, ó, eu quisera, é Paulo dizendo, que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Aí diz, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Por quê? Porque profetizar, você profetiza, comunica a mensagem de Deus para a pessoa. Salvo se as interpretar. Então, Paulo diz assim, que se alguém fala em línguas, então tem que haver a interpretação. No versículo de número 26, do capítulo 14, no versículo 13 do capítulo 14, diz Paulo diz, ó, pelo que o que fala em outra língua deve orar
para que a possa interpretar. Então, escute, Paulo escreveu para os Coríntios, capítulo 12 e 14. Capítulo 12 ele escreveu os dons, capítulo 13 fala do dom por excelência, que tem que dominar o que tem o dom, e o capítulo 14 vai explicar o porquê que ele escreveu aquela carta, que é o quê? Disciplinar o uso das línguas. Está aqui, ó. No versículo de número 27, Paulo diz, 27, capítulo 14, Paulo diz, ó, no caso de alguém falar em outras línguas, olha só, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, falar língua não é proibido. Agora, não é certo a pessoa ficar falando língua aleatoriamente, porque quem fala língua é ele e Deus. Não, edifica a si próprio. Tá ok? Então, Paulo está disciplinando os coríntios. É isso? Por que eu trago essas informações? Porque, infelizmente, esse erro nós temos hoje nos nossos dias. Tem irmãos que começam a falar em línguas, né? E não para nunca, e não tem ninguém que interprete, nem ele mesmo interpreta, ninguém entende nada, e fica só em Deus. E outras coisas, rajada de língua, fala língua aí. Irmão, isso aí não é querer ser espiritual, isso não está demonstrando ser espiritual. E está demonstrando ser imprudente, né? Vamos voltar. É Paulo que está orientando. Paulo, no versículo 27, versículo 28, Paulo diz, ó, mas não havendo intérprete, o que Paulo diz? Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, minha irmã, meu irmão, se você é tomado por língua no culto, amém, glorifica a Deus, é de Deus, pode falar língua. Mas se você vê que não tem quem interprete, nem você mesmo interpreta, então, meu irmão, fala algumas coisinhas, para aí e deixa Deus fazer a obra. Ele pode se conter ali em falar em línguas, falando ali consigo sem interromper o trabalho. Muito bem, meu pastor, sem interromper a palavra, a pregação, mas ele pode falar em línguas sem interromper. E o capítulo 14, 39, Paulo diz claramente, ó, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais falar em quê? Em línguas. Em línguas. Porque ele está enfatizando a profecia, que a profecia, ela edifica, a profecia, Paulo deixa claramente, né? Eu estou trazendo essa informação, porque na revista não tem, e nós precisamos trazer essa informação. Ó, Paulo diz o seguinte, ó, que a profecia, ela serve para edificar, consolar, não é? Confortar e etc. os corações. Por quê? Porque é algo audível, é algo compreensível. Já o dom línguas só é compreensível, isto é, só edifica quem está sendo usado, né? E aqui, ó, versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, não proibais o quê? O falar em outras línguas. Desde que a pessoa fale com ordem e decência. É tanto que no versículo 40 ele diz, tudo porém, versículo 40 do capítulo 14, seja feito com decência e ordem. Então, meu irmão, você tem o dom de profecia, né? Profetiza. Pode profetizar, né? Lógico, conforme a palavra do Senhor. Você é tomado por línguas, fala em línguas. Viu que não tem quem interprete? Por favor, meu filho, fala você e Deus a sós. É isso que nos orienta. Eu acho que está bem explicado, não está não? Está bem compreendido. Viu? Né? Aqui, ó, o exercício dos dons espirituais. Escute, toda energia pode ser controlada. Né? Deus nos concede dons, mas não é responsável pelo mau uso deles. Né? Então, temos que fazer o quê? Pedir sabedoria, pedir graça, pedir equilíbrio. Os dons do Espírito Santo não fazem a pessoa ficar desequilibrada, não é isso não, irmão. A Bíblia diz que aquele que tem o dom, que os espíritos estão sujeitos aos profetas. Então, cada um tem que se precaver, tá bom, irmão? Então, não é proibido falar em língua estranha, né? Você pode fazer assim do tópico, por favor? Sim, conforme o slide, há uma unidade na diversidade quanto aos dons espirituais se manifestam. Muito bem. Então, resumindo, viu, professor Evelto? Quanto aos dons, o que devemos fazer? De acordo com Paulo, para fechar a nossa lição. Primeiro, letra 1. Primeiro, devemos conhecer os dons. Coríntios 12, 1, Paulo diz, acerca dos espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, eu e você, nós devemos conhecer. Outra recomendação de Paulo, além de conhecer, Paulo diz, devemos buscar os dons. Coríntios 12, 31, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Se ele disse isso, é porque é para nós, né? É para nós. Terceiro, não é? O que devemos fazer com os dons? Devemos zelar pelos dons. Isto é, se você tem um dom, zele.
Se você quer um dom, procure-o com zelo. Em quarto lugar, devemos também ser abundantes dos dons. Paulo disse, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 14:12 aqui, 14, assim também vós, que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação. Os dons, se você tem o dom de profecia, por exemplo, não é para usar lá no céu, não, é para usar na igreja, para a edificação da igreja, não é para se completar. Quinto. Inclusive, é muito perigoso isso, né? Quartos de profeta, não tendas, existe, né? É para edificação da igreja. Isso. Se a pessoa está recorrendo a algo que não está dentro da igreja, já é o primeiro perigoso. sinal de E o alerta. detalhe, professor Ivelto, aqui, nós como pastores, nós temos aqui a orientar. Irmãs, os dons espirituais, se você tem um dom de profecia, os dons de curar, eles são usados na hora que o Espírito Santo toca. Concede. Toca. Né? Tem que ter um cuidado. Por isso que diz que quando alguém estiver profetizando, os demais julguem. Julgar aí é analisar, comparar com a palavra, não é? E depois, se alguém profetizou, falou alguma besteira, chama no particular. Por que é Bíblia julgar? Porque tem 3 tipos de espírito operando. Tem o Espírito Santo que está em você, que é o verdadeiro doador dos dons, inspirador. Tem o espírito humano, que é em nós, e tem o espírito satânico. Às vezes a pessoa começa a ser usada em profecia, nos dons espirituais, é o Espírito Santo, mas de repente o Espírito Santo para a parte dele e a pessoa se empolga tanto, deixa que o seu próprio espírito humano dite a norma. A sua vontade se aí, expressa. Se não vigiar, né? aí entra o outro espírito que é o pior, que Deus tenha misericórdia, tá? Por último, aqui, quanto aos dons, devemos, primeiro, conhecer os dons, devemos buscar os dons, devemos ser abundantes nos dons, devemos ter autodisciplina. Verso 32 diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso está em Coríntios 14, 32. Então, tem que ser usado, mas com decência. E por último, penúltimo, não devemos proibir falar em língua. Paulo diz, não proibais falar em língua. E por último, devemos ter decência e ordem no exercício dos dons. Então, faça-se tudo com decência e com ordem. Amém? Eu quero crer que essas informações são suficientes. Então, repito, a lição de hoje não tem o objetivo de esmiuçar cada dom, né, Livelto? Mas tem o objetivo de falar em geral. E nós demos aqui uma palhinha sobre os dons que estavam trazendo confusão na igreja de Corinto, que era o dom de profecia e o dom de língua, principalmente línguas, né? Que as pessoas falavam aleatoriamente e não havia interpretação. Paulo, espera aí, fale línguas. Se não houver interpretação, fale com Deus e o culto continua. Elivelto, conclusão, por favor, lê para nós. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a vinda de Cristo. Muito bem. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Muito bem. Então não tem como, gente, dizer que os dons espirituais foi para a igreja apostólica, foi para a igreja primitiva. Que é isso, rapaz? Não tem como, minha irmã, meu irmão. Os dons espirituais é para mim, é para você, é para nós, é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Se você não o possui, receba nesta manhã a bênção de Deus, seja batizado com o Espírito Santo, seja revestido do poder de Deus. Eu quero fechar minhas palavras dizendo o seguinte, em João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo aí é o sistema que nós estamos vivendo. Ok? E quando João disse isso lá por volta dos anos 90 da era cristã. Se naquela época o mundo jaz no maligno, hoje está pior ainda. É verdade. É, não é? A igreja, minhas irmãs e meus irmãos, está numa batalha contra o rei das trevas. O conflito, né, está fora da esfera física e humana, o conflito é espiritual. Efésios 6, 10, 12 diz que a nossa luta é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Os dons espirituais, portanto, são os meios pelos quais o Espírito Santo equipa, capacita, reveste os membros do corpo de Cristo, viu, Elivelto? Para realizar o que não seria possível por meio dos recursos humanos. Ok? É importante. Paulo disse em Coríntios 12, 31 e 14, 1, procurai com zelo os melhores dons. E fechando, ele diz o seguinte, nós
vocês que desejais os dons espirituais, procurai progredir. Então, minha irmã, busque os dons espirituais, busque revestimento de Deus. É para mim, é para você, é para todos quanto Deus nosso Senhor chamou. Que Deus abençoe a todas e a todos, em nome de Jesus. Chegamos ao término, né? Glória. Chegando ao término. Alguma observação a mais? Sim, apenas que esses dons são uma realidade atual da igreja e é uma força constante e revigorante que alimenta a igreja e a obra do Senhor. Isso. Portanto, essa chama, ela arderá continuamente no altar e não se apagará. Não pode apagar. E interessante, esses dons, tá? Eu que não tive tempo, rapidinho aqui, ó, em Coríntios capítulo 12, 13, Paulo, entre o capítulo 12 e 14, ele coloca o dom por excelência, que é o dom do amor, que é o cara de Cristo. E no capítulo 13, no versículo de número 8, diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Versículo 13, versículo 8 no capítulo 13 de Coríntios. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que Paulo está dizendo? Que tudo vai passar. Que enquanto estivermos neste mundo, o amor tem que existir, as línguas existirão, as profecias, só que profecias e línguas vai acabar. Quando vai acabar? Quando a igreja for para a glória. Por que o amor vai permanecer? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor, gente, porque Deus é amor. Então, Paulo está bem claro aqui, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, o que ele está dizendo? Ó, tudo vai passar, as línguas, as profecias, que devam ser usadas como instrumento de Deus nesse mundo, vai passar. Agora, tudo, se você de fato desenvolve o caráter de Cristo, isso que vai permanecer, que é o amor. Que é a próxima aula, que é sobre o fruto do Espírito Santo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao término de mais uma lição abençoada. E digo mais, se você deseja aprofundar no estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, batismo, dons espirituais, tudo sobre o Espírito Santo, o IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, tem um curso médio em teologia, que proporciona a todos um material de primeira qualidade. Dentre eles está aqui um livro, que é Pneumagiologia, que trata sobre o Espírito Santo. São quase 200 páginas. Faça conosco esse curso online. Você pode acessar a nossa página, ibadeb.com.br. Pode fazer presencial. Nós temos um núcleo aqui na sede, aulas de segunda-feira. Vai começar agora, dia 25, segunda-feira, começa a aula, Procure o coordenador, o professor Valber, ele vai dar a informação. Além disso, eu quero que você, rapidinho, assista essa pequena vinheta que vai trazer mais esclarecimentos sobre o nosso IBADEB. Glória. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Agora o IBADEB é polo EAD das faculdades FACETEM, oferecendo os cursos na modalidade EAD, totalmente reconhecidos pelo MEC. Bacharel em Teologia, Bacharel em Administração, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia, Segunda Licenciatura em Pedagogia e Formação Pedagógica. Temos cursos de pós-graduação e de formação onde você pode estudar por extensão em sua própria igreja, por EAD em nossa plataforma virtual, presencial em nossa sede. E continuamos com nossos cursos de Integração Ministerial, curso médio e avançado em Teologia Pastoral. Faça sua matrícula em nosso site ibadeb.com.br. Que mora em Samambaia, que mora em Recanto das Emas, Riacho Fundo, Gama, Celhândia, enfim, nós temos diversos núcleos do IBADEB ministrando esse curso abençoado. Então procure e seja abençoado. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, estamos chegando ao término desse domingo, de 24 de 1 de 2021, uma lição abençoada. E já quero adiantar, hoje à noite tem aquele culto abençoado, palavra, glória, oração, louvor. Você que não pode vir, acesse a Deb Online, mas você que puder vir, venha, traga um visitante, Deus vai estar abençoando sua vida. Nesse momento nós iremos orar pelos irmãos que colheram mais uma flor da resistência e também pelos irmãos que estão enfermos nos hospitais, Eu vou orar, vamos fazer o seguinte, eu vou orar pelos irmãos que fizeram aniversário, depois o irmão ora pelos irmãos que estão enfermos, e eu dou a bênção apostólica e vamos estar terminando. Senhor, peço-te, ó Pai, nesse momento, pelos irmãos que
que fizeram aniversário nessa semana e no dia de hoje. Dê a eles saúde física, emocional, saúde espiritual. Abençoe em todos os sentidos, ó Pai. E muitos anos de vida é que eu te peço nesse momento. Agora vamos convidar o nosso professor Erivelto para orar pelos enfermos. Obrigado com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, pelo seu amor, nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor visite cada um dos enfermos, cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão acometidos, Senhor, pelo Covid, pelos nossos irmãos que estão em Manaus, pelas famílias que estão ali, Senhor, enlutadas. Ó Deus amado, pedimos que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor intervenha, Senhor, nesta nação, trazendo cura e sarando a nossa terra. Abençoe a cada um de nós, nos protegendo e nos dando da sua graça. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Queridas irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Adebe. A promessa é para nós e para os nossos filhos. E a vitória? É nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.